decorrente do depósito de quê? De ácido úrico, por 3 causas principais. Primeira causa, comer muita fonte de quê? Proteína, carne, queijo. Segunda causa, beber pouca água. E a terceira causa, bebida alcoólica. Aí tem gente que soma as 3 coisas, né? Gosta do tira-gostozinho, o churrasquinho, né? Tem gente que diz, minha casa é igual casa de índio. Todo mundo que olha só vê a fumaça subir, né? O papai fazendo churrasco direto. Carne, carne, carne. Aí não bebe água e ingere bebida alcoólica. Aí o ácido úrico sobe. O álcool, ele inibe exatamente esse o quê? Esse ADH. Então o ADH é o hormônio o quê? Diurético. Antidiurético, beleza? Nós vamos comentar sobre... Olha a pergunta aqui. Foi interessante, viu? Lázaro, nós podemos beber a primeira urina do dia? Ou faz mal? Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. A pergunta ela tem um sentido, porque existe uma prática, tenha calma, deixa eu explicar, hein? Cuidado. Tem uma prática chamada urinoterapia. O que é a urinoterapia? Pessoas que defendem que beber a própria urina traz benefícios, porque ainda tem substâncias o quê? Úteis. Isso não é defendido pela ciência. Não existe recomendações científicas para tal prática. Isso impede você de executá-la? Não, é um direito seu. Certo? Mas vamos ser um pouco mais coerentes. Se o meu sistema urinário está dizendo que a minha urina é o produto da filtração do meu sangue e que está sendo eliminados os resíduos do meu metabolismo, partes do pressuposto que não tem ali mais substâncias o quê? Úteis. Então, não vejo muita lógica. Eu acho até que essa concepção de urinoterapia, ela é mais uma condição psicossomática da pessoa ter como filosofia de vida do que científico. Então eu particularmente não aconselho, tá certo? E a primeira eu aconselharia menos ainda, porque é a mais o quê? Concentrada, né? É a que tem as toxinas mais concentradas. Até aproveito a situação para explicar para ti uma coisa. Tomar diurético, o que é tomar diurético? Não é só o álcool que é diurético não, viu? Tem medicamento que você tem que tomar para poder urinar, para poder perder sódio, né? Diurético é proibido para quem é atleta. Por exemplo, César Cielo. O César Cielo, há 2 anos, foi flagrado no exame antidoping. Depois ele foi absolvido, tá? Depois ele foi absolvido. Mas ele foi flagrado, teoricamente, no exame antidoping, porque usou uma substância chamada furosemida, que é um diurético. Aí tu diz, Lázaro, o diurético, ele traz benefício para o atleta? Não. E por que é proibido? Porque se eu tomo diurético, eu faço a minha urina sair mais diluída. Ou seja, minha urina vai sair com bastante água. Qual é o problema disso? É que isso pode mascarar o uso de anabolizantes. Então, a proibição do uso do diurético não é porque traz benefício para o atleta, mas é porque pode mascarar o uso de outras substâncias. Aí não pode não, certo? Os diuréticos só são permitidos em alguns esportes, como MMA. O cara toma diurético para perder água, porque um dia antes da luta, ele tem que bater o peso da categoria dele. E o exame de antidoping nesses caras não é feito no dia da luta, é depois. Então, o atleta do MMA pode usar diurético, mas os outros atletas não podem. Lázaro, o que é autohemoterapia? Em vez de beber a própria urina, agora tu vai fazer o quê? Tirar um pouco do teu sangue e aplicá-lo intramuscularmente. 5 ml. Você tira e aplica. Evidência científica de melhoria? Nenhuma, por enquanto. É permitido pelo Conselho de Medicina? Não. Se alguém pratica autohemoterapia, faz de maneira o quê? Própria. Nada
aconselhado por médicos. Dizem as pessoas que a realizam que melhora a pele, que melhora a qualidade de vida, porque dispara o sistema o quê? Imunológico. Bom, eu tenho um conhecimento, tá certo, que a ciência não concluiu ainda nada sobre isso. Daí eu não também recomendar isso para vocês, tá bom? Então, olha, esses 4 hormônios que eu mencionei são os hormônios de onde? Da hipófise, tá certo? O ADH, ocitocina, prolactina, somatotrófico. Esses são os que caem mais a respeito de hipófise. Muitas questões do nosso material cobrem esses 2 hormônios aí, ó. E nós vamos conversar muito sobre eles a partir de agora, certo? Lázaro, quem são esses 2 hormônios? FSH, chamado de hormônio o quê? Folículo estimulante. E o LH, chamado de hormônio o quê? Luteinizante. Esses 2 hormônios, o FSH e o LH, são produzidos na hipófise e são chamados de gonadotróficos. Por quê? Porque eles vão coordenar o funcionamento das nossas gônadas. Eu disse no começo da aula de hoje, quem é a gônada masculina? Testículo. Quem é a gônada feminina? Então, moçada, quais são os 2 hormônios produzidos pela hipófise e que controla o funcionamento das nossas glândulas sexuais? FSH e LH. Quando uma mulher toma anticoncepcional, aprenda já desde já, tá certo? Ó, o anticoncepcional, independente de qual seja ele, tá certo? Pode ser o injetável, pode ser o que possui as drágeas, né? Os comprimidos, tanto faz. Todos eles correspondem a um combinado de 2 hormônios. Professor, quais são os 2 hormônios que a mulher toma quando ela está tomando um anticoncepcional? Progesterona e estrógeno, também chamado de estradiol. Professor, o que é que esses 2 hormônios, progesterona e estrógeno, faz na mulher para que ela precise tomá-los? Quando ela está sob o efeito desses 2 hormônios, a hipófise dela está inibida. Aí ela não secreta esses 2 aí, o FSH e o LH. Se uma mulher nem secreta o FSH e nem secreta o LH, o que é que vai acontecer? Ela nem tem desenvolvimento dos folículos e nem tem ovulação. Qual é o objetivo disso? Evitar uma gravidez. Por isso que é anticoncepção. Por que é anticoncepção? Porque não permite que ocorra gravidez. Então, nossa meta aqui é exatamente compreender como esses 2 hormônios vão atuar para a gente resolver questões sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Questão 2. Pega agora o seu material, questão de número 2. Vamos? Questão 2. A questão 2, ela traz exatamente, ó, falando desses 2 hormônios, o FSH e o LH. Vamos lá? Diz assim a questão 2, ó. Muitos dos escoteiros, olha que questão interessante, bem contextualizada, viu? Muitos dos escoteiros estavam em idade reprodutiva. E então o chefe separou as barracas das meninas dos meninos. Que covardia, isso é uma injustiça, né, rapaz? Como é que pode? Para não incentivar a formação de quê? De casais. Olha aí. Com isso, procurou evitar futuras gestações indesejadas, pois sabia que os hormônios deles estavam bastante o quê? Ativos. Porque a puberdade é a época em que esses hormônios são produzidos em maior o quê? Quantidade, né? São perigo. Os hormônios que promovem os impulsos sexuais, tanto no homem como na mulher, são as gonadotrofinas. Aí ele pergunta, esses hormônios são produzidos por quem? Hipófise. Claro, qual é a resposta, pessoal? Mais uma vez, a de projeto que vai dar a vocês uma vaga onde?
na universidade, que é o Academia Enem, não é isso? Não é o sonho, não é o objetivo. Eu costumo sempre dizer que na vida há duas coisas diferentes: sonho e objetivo. O sonho é a vontade que você tem de conquistar algo. O objetivo é quando você transforma esse sonho em metas. E aí tu estabelece um limite de tempo para que ele aconteça. Se você diz, Lázaro, esse é o ano, é agora que eu vou passar, você está deixando de sonhar e você está passando a tornar isso o quê? Objetivo. Que é exatamente comparecendo às aulas, né? Com motivação, com dedicação. Nós sabemos do esforço que é dia de domingo vocês estarem aqui, mas é exatamente com a meta de transformar esse sonho em objetivo. Então a resposta da 2 qual é? Hipófise. Os hormônios gonadotróficos. Aí tu diz assim, Lázaro, tu pode me dizer como é que esses hormônios gonadotróficos, eles atuam? Vamos lá, eu vou te mostrar agora como é que esses hormônios atuam no homem e na mulher. Vamos primeiro falar do homem, bem mais simples. Aliás, nós homens somos indivíduos fáceis de compreender, simples, não trazemos grandes dificuldades. Aliás, isso é o que realmente às vezes deixa as mulheres chateadas. É porque nós somos sempre o quê? Da mesma maneira. Por isso que elas dizem que nós somos iguais. E somos mesmo, né? Somos muito parecidos. E nós vamos perceber que vocês meninas são extremamente o quê? Complexas. A cada semana você é diferente. Eu costumo dizer para minha esposa que eu me casei com 4 mulheres. É ela. A cada semana. Porque o ciclo hormonal é completamente diferente. Vocês vão ver isso. Por isso que é uma missão, viu? É uma missão você conviver. Mas é prazeroso demais. E agradável, né? Eu já tenho 18 anos já de relacionamento com a minha esposa. A conheci na escola, ela tinha 14 anos. E eu tinha 15 anos. Quando a gente começou exatamente a namorar. Essa história já fazem 18 anos. Então vamos nós. O homem, ele tem isso aí, viu? Isso é uma gônada masculina, né? Isso é o testículo. Professor, o que é que tem dentro dele? Vocês estão vendo que tem vários o quê? Túbulos. O testículo é uma glândula o quê? Tubular. Como é o nome desses túbulos? Túbulos seminíferos. Ei, galera, é dentro desses túbulos que nós homens produzimos quem? Os gametas, os espermatozoides. Ei, Lázaro, um homem para ser fértil, numa ejaculação, tem que ter quantos gametinhas? 400 milhões. Um bocado, né? Isso gasta energia pra caramba, viu? E quando é que nós homens estamos férteis? Todo dia. A todo instante, a todo minuto, a todo segundo. E sabe quem é o responsável por isso? Olha os hormônios aí. Você vai entender agora por que que homem é simples de você entender suas atividades. O que é que tem de verde lá em cima? O que é? Hipotálamo. O hipotálamo coordena quem? A hipófise. A hipófise secreta o quê? FSH, LH. No homem, o que é que o FSH faz? Estimula a espermatogênese, que é a produção de quê? Espermatozoide. Então eu posso dizer para vocês que quem coordena a nossa fertilidade é a hipófise, a partir do FSH. Claro que eu tenho que ter o testículo em condições de produzir os gametas, mas o controle é hormonal. E o outro hormônio que é o LH estimula também o testículo a produzir quem? Testosterona. Então vamos lá. Professor, quem é que coordena nos homens tanto a fertilidade como a produção de testosterona? A hipófise.
A partir de quais hormônios? Gonadotróficos. Quem são eles? FSH e LH. Beleza? Aí eu vou te explicar uma coisa aí. Olha bem para o quadro aí e verifica essa imagem. Isso é um gráfico que mostra a taxa de testosterona produzida nos homens de acordo com a idade. Se você observar até os 10 anos de idade, certo? Até os 10 anos, a taxa de testosterona se mantém o quê? Baixa, teoricamente. Certo? Depois dos 10 anos, até os 20, tu tem noção aí, ó? A curva, isso chama-se puberdade. Então, dos 10 aos 20 anos, explodem nos indivíduos do sexo masculino a produção da testosterona. E esse hormônio, o que ele faz? Além dele criar no homem a receptividade para as questões sexuais, é a testosterona também que vai dar masculinidade, certo? Quais são os aspectos? Os aspectos são esses. A testosterona vai gerar engrossamento da voz, aumento da massa o quê? Muscular, né? O que mais? Diminuição do nível de gordura abdominal. Às vezes tem meninozinho que até os 10 anos, bem gordinho, né? Aí quando ele começa na puberdade, ele perde massa gorda e ganha massa o quê? Muscular. Pensa, pá, o menino estirou, rapaz, ó, tá bonitão, né? Ó, testosterona. Por que ele tem que ficar bonitão? Para reprodução, né? Para que ele possa perpetuar a espécie. O objetivo é a sobrevivência, né? Então, olha, o que mais? Crescimento e aumento da libido. Ei, professor, o que é libido? Libido é a receptividade do indivíduo do sexo masculino para as questões o quê? Sexuais. Deixa eu te explicar uma coisa. As mulheres, elas não estão férteis todo dia. Porque a mulher tem um ciclo de fertilidade. Não daria certo nós homens termos também um ciclo. Porque qual seria o perigo? Quando os casais se formassem, o ciclo não iria se coincidir. Como é que a gente vai perpetuar a espécie? Então qual foi a covardia? A covardia da natureza foi que nós homens fomos os escolhidos para estarmos férteis quando? Todo dia. Todo dia o cara está fértil. Eu brinco sempre dizendo nas minhas aulas assim, minha filha, você quer saber quando é que o rapaz ele está disponível para uma reprodução? Coloque o seu ouvido no nariz dele. Está respirando? Ele está preparado. O homem só basta estar o quê? Vivo. Se ele estiver vivo, está preparado, porque nós não podemos ter ciclo. Porque quem tem ciclo são as mulheres. Por isso que às vezes as meninas dizem, rapaz, como é que pode? Esses meninos só falam de sexo, só conversam sobre isso.